Bom dia, bom dia, bom dia. Pronto. Fala, Gê, bom dia. Bom dia. Gente, vou ser breve por aqui hoje. Bom dia, meu filho. Mônica, bom dia, minha filha. Bom dia, pastora. Vou ser breve por aqui, tá? Eu vou... Amém, você também, em nome de Jesus. Não é desculpa não, mas isso foi pra... Eu vim de uma vigília tarde. E... Bom dia, irmã Vanete. Que bom ver a irmã aqui. Buenos dias. A gente veio de uma vigília, foi com mais 2 irmãos uma vigília, a gente veio ter um lugar muito lindo aqui, eu não sabia, um lugar parecido com o Vale da Bênção lá de São Roque. Eu não sabia que tinha esse lugar aqui. E a gente foi para lá ontem, maravilhoso local, você chega... Antes foi um local que era só era um monte, né? Era uma chácara, um monte. E o povo começou a frequentar, bom dia, cá. E o lugar foi se expandindo, eles limparam o monte, deixaram um bosque no alto do monte. E com o tempo eles construíram uma igreja grande do lado. E toda uma estrutura, tal, um negócio maravilhoso, cara. Sensacional. Segundo o que me falaram, reúne às vezes até 1000 pessoas naquele local para orar à noite, para buscar Deus, tal. Então, aí eu estive até tarde ontem no meio da mata lá com os irmãos orando. É uma mata mesmo, um lugar muito sensacional. E eu tô com sono. Mas vamos lá, deixa eu fazer uma leitura da palavra aqui, compartilhar uma palavra breve com vocês, tá? Bora lá. Josué capítulo 3, a partir do versículo 14, diz assim: Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da seca. Pararam e as águas que vinham de cima, pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se um montão muito grande na cidade de Adã, que fica do lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todas cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levaram a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. Aí presta atenção nesse detalhe. E todo o Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Amém. Bom dia, Ana. Ultragás Cajati, olha só. Paz, Fernando. Bom dia, bom dia, bom dia. Pedir para que o Senhor fale conosco, gente, essa oração é primordial. Pai, em nome de Jesus, eu, ainda que esteja com o corpo cansado, meu espírito me colocou de pé para cumprir esse compromisso que tem de abençoar os teus filhos
essas 3 vezes da semana. Pai, que o teu sangue seja sobre nós, Jesus, nos lavando, marcando a nossa vida, e que possamos nesse dia viver a nossa identidade, quem de fato somos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Amém. Vamos lá. Tem uma situação em que o Senhor Jesus, ele meio que repreende algumas pessoas que estão próximas dele, porque elas compreenderam os tempos, elas olharam, ele diz assim, vocês olham para o tempo, vocês sabem se vai chover, se não vai, vocês compreendem os tempos, mas não compreendem a respeito do reino de Deus. Então ele meio que repreende essas pessoas e tal, falando que elas não entendiam as fases, os tempos de Deus. Os tempos de Deus são importantíssimos. Você entender os tempos de Deus são importantíssimos para que você possa perceber essas passagens de fase, para que você possa suportar, aguentar firme na fase em que você está vivendo. Porque o Senhor, Ele nunca nos mantém na mesma situação, na mesma fase o tempo todo. Entenda que a evolução espiritual, ela se assemelha ao crescimento físico. A não ser que a criança, que um recém-nascido, ele sofra de nanismo, algo do tipo, ele vai crescer naturalmente. Basta ele ser alimentado. Se ele for bem alimentado, ele vai evoluir mais. Se ele... Bom dia, Macida. Paz. Se ele não for tão bem alimentado assim, ele não vai crescer tanto, mas também vai crescer, com algumas deficiências na saúde, mas também vai crescer. E deixa eu me desculpar aí com o pessoal novamente, tá todo zoado aqui, a gente veio de uma vigília de madrugada aí, eu tô cumprindo esse propósito aqui, mas eu queria estar dormindo agora. Mas vamos lá. Acorda, Valdir. Então o que acontece? Deus, ele não quer que você fique parado. Deus não quer ele não quer tratar. Você já viu aqueles revolucionários de iPhone? 35 anos, 40 anos de idade dentro da casa do pai e da mãe. A mãe colocando meinha no pé dele e dando sopinha para ele, fazendo o cafezinho na temperatura que ele gosta. Ele tem gato, ou então ele tem um chihuahua. Aí ele vai para a internet tudo revolucionário, fora Bozo, aquelas coisas bestas, sabe? Então, Deus não quer isso. Deus quer que você cresça. Deus não quer que você pare na mesma fase. Deus quer que você cresça. Mas diferente da vida espiritual, da vida física, em que na vida física, nas primeiras fases, também não é nem tão diferente assim, mas na vida física, nas primeiras fases, você precisa de uma pessoa te auxiliando, te fortalecendo. E depois, quando você pega a vida adulta, você precisa cuidar da sua vida, mano. Se vira, velho. Se vira. Não dá pra correr pro papai e pra mamãe. Você tem que se virar. Na vida espiritual, Deus também quer que você cresça e quer que você apareça. Deus quer que você evolua. Deus não quer que você se comporte. A sua maturidade, ela é revelada pelo seu comportamento. Presta atenção nisso. A sua maturidade ou não, ela é revelada pelas suas atitudes, pela forma em que você se porta, pela forma em que você reage às coisas. Isso mostra a sua infantilidade ou a sua maturidade. Eu conheço pessoas aí com quase 50 anos de idade que têm a cabeça de uma criança de 13, de 12 anos de idade. Então ele tem um corpo grande, mas uma cabeça medíocre. E tem pessoas que respondem assim no mundo espiritual também. Tem pessoas que quando eram crianças espirituais, bebês espirituais, eles reagiam a determinadas situações com gaga, gugu, me ajuda, não sei o que, mas que essa fase já deveria ter passado há muito tempo.
Senão você é aquele revolucionário. Não, eu pisei na cabeça do inimigo, eu pisei na cabeça do diabo, eu derrubei o inferno. Muitas vezes você quer ser aquele revolucionário espiritual, mas se mantém numa fase com atitudes, porque as suas atitudes é que revelam a sua maturidade, ou não. Mas você se mantém naquela mesma atitude pecaminosa, aquelas mesmas besteirinhas de sempre, aquela mesma burrada, então você não cresceu. O fato de você falar que cresceu não mostra que você cresceu. O que mostra são as atitudes, as mudanças de atitudes, as mudanças de escolhas, as pessoas que você anda, a sua forma de linguagem. Isso mostra a sua maturidade ou não. Eu acho um barato. Tem pais que não querem que os filhos cresçam. Nós somos em 5 irmãos. O mais novo, o Daniel já está com 20, acho que 27 anos de idade, não sei. E é um barato, minha mãe, o jeito que minha mãe trata, acho que quase toda casa é assim, né? Mas minha mãe ainda fala, os meus filhos são, bom dia, Japa, os meus filhos são as minhas crianças, eu sou criança, eu vou fazer 50 anos de idade, velho. Mas ela fala assim, vocês são como criança para mim, é coisa de pai. Mas o meu irmão mais novo é o tesouro da mamãe. Ele é o tesouro da mamãe. Eu já falei isso aqui tantas vezes em mensagem, ele vai ouvir depois, vai rir, vai ficar bravo comigo. Mas meu pai, cara, eu nunca lembro do meu pai, por exemplo, levar um café na cama para ninguém não, tio. Mas para o meu irmão mais novo, um dia eu chego em casa visitar os meus pais, meu irmão já tinha uns 18 anos de idade, estava dormindo ainda, era tarde pra caramba, já era. Sei lá, eu não sei se ele já tinha 18, ele era grandão já. Aí meu pai passando com uma bandejinha de café com leite e um pãozinho do lado, numa bandeja, indo pro quarto. Aí eu olhei e falei assim, mãe, onde que o pai tá indo? Seu pai tá indo levar café pro Niel. Pelo amor de Deus, mano. Eu nunca vi seu Lourides fazer isso com nenhum filho. Aquele menino, ele é tão precioso. Nosso irmão mais novo, ele é sensacional. É um menino tão precioso que o que a minha mãe e meu pai queriam é manter ele como criança dentro de casa. Os demais filhos já tinham crescido e saído. Eles queriam manter aquela criança dentro de casa, cuidar dele como criança para ter a presença dele dentro de casa. Só que não tinha como, ele se tornou um homem. O Niel, baita de um homem, quase 2 metros de altura. Né? Então ele está cuidando da vida dele e tal. Saiu de casa e está cuidando da vida dele. Deus também não quer, Deus não vai ficar te entregando cafezinho com leite, pão com margarina na cama. Deus não quer ficar tratando você, mantendo você numa meninice, numa meninice espiritual. Agora, para você crescer em Deus, crescer no mundo espiritual é muito complicado, meu Deus. Para você crescer em Deus, para você evoluir no mundo espiritual, na vida espiritual, que é o que Deus quer que você faça. Cara, tem gente que tem 20 anos de igreja e não cresce espiritualmente, não cresce a mentalidade espiritual. Continua na mesma carnalidade, continua com as mesmas reclamações, ninguém presta, todo mundo na igreja é ruim, ninguém me deu paz. Um dia eu encontrei um irmão que já estava quase 10 anos servindo a Jesus, eu encontrei ele fazia um tempo que ele não ia na igreja, eu encontrei ele na rua. E encontrei ele e falei, seu irmão não foi mais na igreja, tal, o que aconteceu? Eu falei assim, pastor, aquela igreja lá, Deus, não sei o quê. Eu falei, o que aconteceu? Que Deus deixou da igreja, que o irmão percebeu que Deus não está mais na igreja. Eu falei assim, porque eu passei na porta aqui, eu passei na porta e o irmão não me deu paz. Irmãos, nesse dia que ele passou na porta, o irmão não deu paz para ele, tinham quase 300 pessoas na igreja, cara. De repente ele passou, o irmão não viu, o diácono não viu lá, o obreiro não viu e ele passou. Aí ele deixou de ir na igreja, ele já tinha muitos anos, já tinha batizado ele há muito tempo, não tinha 10 anos, mas já tinha muito tempo que eu tinha batizado ele. Não tem amor, porque eu passei e falei, cara, tinha umas 300 pessoas saindo por aquela porta, mais de 200 pessoas saindo por aquela porta. De repente o obreiro não viu o senhor passando, o senhor parou para pensar nisso. Aí ele ficou quieto, assim, pode ter acontecido. Eu falei, cara, então tem pessoas que são assim, elas não... Até essas coisas existem, mas isso é normal. Elas não evoluem, elas não crescem a mentalidade. Qualquer coisinha que acontece lá na igreja, não sei o quê, o pastor pregou para mim. Cara, quer ver o pastor pregar para você, você estar fazendo alguma besteira. Se você estiver fazendo alguma besteira, a palavra vem em cima, aí você lá, o pastor sabia. O pastor sabia, lá tem uma câmera lá na sua casa. Cara,
dá um trampo para cuidar da minha vida, irmão. Sabe? Quantas vezes já ouvi isso? Ai, pastor, sabia da minha vida, por isso está falando para mim, não sei o quê. Velho, você está fazendo alguma treta, bateu na sua consciência, o Espírito bateu em você e você está reclamando que o pastor não sei o quê. Sabe? São pessoas infantis espiritualmente. Elas não cresceram. E, cara, eu só lamento, porque pessoas que não crescem espiritualmente, elas não vão usufruir da maturidade do reino de Deus, da grandeza do reino de Deus. Existem dádivas do reino de Deus que foram separados para os filhos maduros. Paulo escreve sobre isso e diz que os filhos que não cresceram, que não alcançaram a maturidade, eles são iguais, eles não passam de escravos ou de pessoas que estão debaixo de tutores, eles não passam de escravos, sabe? Se você se mantém nessa mentalidade, eu vou repetir isso, o reino de Deus tem dádivas extraordinárias, exponenciais, gigantescas, mas são para aqueles que têm maturidade, para aqueles que já alcançaram essa grandeza. Eu não tenho como colocar um carro na mão das minhas filhas, uma tem 12, a outra tem 17. Eu não tenho como colocar um carro na mão delas e falar assim, filhas, dirijam. Não tem como fazer isso, eu não posso fazer isso. Seria insanidade da minha parte, seria contra a lei, inclusive. Deus não vai colocar nada nas suas mãos algumas coisas nas suas mãos, enquanto você não crescer espiritualmente. Mas esse crescimento espiritual fala de compreensão de fases. Compreensão de fases. E o que revela a tua maturidade espiritual não é você falar, agora eu já estou 10 anos na igreja. Grande porcaria. Agora eu estou 20 anos na igreja. Deixa eu te falar, melhor é terminar bem do que começar bem. Agora não é o tempo dentro de uma igreja que revela a sua estatura espiritual. Não é o tempo dentro de um templo que revela a sua maturidade espiritual. Mas é a compreensão do tempo e a mudança de atitude. Romanos 12, é metanoia, é transformação de mentalidade. É esquecendo de coisas que para trás ficam e seguindo para coisas que estão adiante de você. Para coisas que estão adiante de você, que estão à sua frente. É ignorando algumas coisas. Presta atenção, essa passagem que nós lemos, eu quero citar rapidamente algumas situações aqui. O exato momento em que o povo de Israel, que já tinha saído do Egito fazia mais de 40 anos, que já estava andando no deserto, agora eles estão diante do Jordão, da terra prometida. Era eles atravessar o Jordão, os pés deles já estavam na terra prometida, porque duas cidades antes do Jordão que eles conquistaram já fazia parte da promessa de Deus. Mas agora eles estavam para atravessar o Jordão, eles iam dar de frente com Jericó, depois a cidade de Ai, e assim sucessivamente eles iam de cidade em cidade conquistando aquilo que Deus disse que era deles. Lembrando que essas cidades, no momento, elas estavam sendo dominadas pelos heteus, heveus, jebuseus. 9 grandes nações habitavam naquele lugar e eles tinham que entrar e dominar aquele lugar que Deus tinha prometido para eles. Beleza. Deus conversa com Josué e fala assim, prepara o povo, tal, não sei o quê, porque vocês vão atravessar o Jordão. O povo, primeira coisa, eles já tinham feito uma travessia anterior. Aqueles que estão ali eram os filhos dos que tinham atravessado o Mar Vermelho. Porque os que tinham atravessado o Mar Vermelho, os únicos que estavam ali, dos que passaram o Mar Vermelho, adultos, eram Josué e Caleb. Josué e Caleb, certo? Eles tinham na época uns 40 anos, por aí mais ou menos. Mas os demais agora que vão atravessar o Jordão, eles eram crianças quando atravessaram o Mar Vermelho. Porém, eles se lembravam do Mar Vermelho. A Bíblia trata a travessia do Jordão como o batismo de Moisés. A travessia do Jordão foi como um batismo. Foi um tempo de Deus na vida daquele povo. Foi uma experiência que Deus permitiu para aquele povo, para trazer para aquele povo maturidade. Era um tempo em que eles precisavam compreender o que Deus estava fazendo, algumas coisas que Deus estava ensinando, porque Deus queria levá-los para uma nova fase. E uma nova fase traz novos adversários, novos tipos de conquistas, novos tipos de atitudes, novo tipo de fala, de palavra, até mesmo de vestir, cara. Eu vou confessar um negócio para vocês. Deixa pra lá. Não, eu vou. Ontem eu fui visitar uma igreja, um pastor amado. Foi o primeiro contato que eu tive com ele ontem. Inclusive, talvez ele até assista minhas lives aí, porque ele falou, pastor, eu assisto o senhor nos vídeos lá e tal.
Mas é uma igreja naquele estilo mais tradicional, né? Povo de terno e tal. E, mano, eu cheguei lá com um blazer, uma camisa por baixo, a calça toda rasgada, tênis no pé. Aí me olhei assim e falei, mano, tomara que o pastor não me chame lá em cima, nessa situação e tal. Eu comecei a perceber que Deus está me levando a uma posição e me colocando diante de alguns homens em que eu preciso começar a mudar alguma coisa, cara. Ah, pastor, isso não tem nada. Tem a ver com fases, tem a ver com transformação, tem a ver com ambientes que você vai frequentar, tem a ver com lugares em que Deus vai te colocar, tem a ver com linguagem, tem a ver com a forma em que você se comporta em determinados lugares. Você precisa entender o tempo que você está vivendo, o tempo de Deus na tua história para que você possa mudar de fase. Enquanto você não entender esse tempo, enquanto você não esgotar as lições desse tempo, enquanto você não aprender esse tempo, você não vai passar para um novo tempo, para uma nova fase. Ok, passando o Mar Vermelho, o chamado batismo de Moisés, o povo tinha que aprender uma lição. Qual era a lição? Tinha comida farta no deserto? Não tinha. Eles precisavam aguardar o maná que caía todas as manhãs. Exatamente. Já escreveu aqui, ó. Isso é respeitar cada fase e estação das nossas vidas. Respeitar e entender, filho, exatamente isso. Esse respeito a cada fase é a compreensão. Quando você não compreende as fases da sua vida, você não a respeita. Ninguém respeita aquilo que não entende. Ninguém respeita aquilo que não compreende. Se você não compreender o que é uma viagem interplanetária, se você não entender a respeito de uma viagem interplanetária, você não vai respeitar. Se você não entender a respeito de neurolinguística, você não vai respeitar a neurolinguística. Ninguém respeita aquilo que não compreende. As pessoas que não compreendem a Deus não respeitam a Deus. Se você não compreende a fase que você está vivendo, você não vai respeitar a fase que você está passando. E o desrespeito te faz uma pessoa infrutífera. O desrespeito, a fase que você está vivendo, te torna uma pessoa infrutífera. Era para você ser grande, era para você estar conquistando algumas coisas, mas você não entendeu isso, não respeitou isso, então está vivendo de coisas do Egito ainda, de coisas pequenas ainda. Uau! Uau! O que Deus está falando para nós hoje aqui é sensacional. Se você entender, virar essa chave, talvez seja no momento de você começar a se vestir de uma forma diferente. Talvez seja no momento de você começar a ler algumas coisas para você falar melhor. Talvez seja o momento de você mudar algumas parcerias. Algumas pessoas que são próximas de você talvez não devam estar mais. Entenda a fase. Não é se tornar arrogante, não é se tornar orgulhoso. Acontece que, por mais que eu tenha paciência com crianças pequenas, eu não consigo conviver com elas no mesmo nível que elas. E não posso trazê-las para o meu nível também. Então eu vou, faço um carinho e falo, pastor, te ama, e acabou a conversa, velho. Eu não fico sentado horas e horas trocando ideia com a criança, tentando colocar na cabeça dela o que tem na minha cabeça, e nem colocando a cabeça dela para a minha cabeça. É incompatível. Tem pessoas com a mentalidade incompatível andando do seu lado e estão atrasando esse tempo que Deus está fazendo na sua vida. Tem pessoas que continuam te carregando para lugares onde Deus não quer que você esteja. Tem pessoas que continuam te conduzindo a conversas que o Espírito de Deus não pode participar. Se há alguma conversa que o Espírito de Deus não pode participar, você não deveria estar tendo essa conversa. Ai! Ah, meu Deus! O povo atravessa o Mar Vermelho, tem alimento? Não tem, eles têm que esperar o maná cair do céu. Mas o que Deus está ensinando na fase onde Ele coloca o maná? Ele falou assim, aqui vocês estão aprendendo a gerenciar o que eu estou dando. Eu estou ensinando vocês a ser fiel no pouco. Como assim no pouco? Caiu o maná, só dava para comer aquele dia. Acabava aquele dia, eles iam ter que ter fé que amanhã ia ter novamente. Deus está ensinando a gerenciar a fase. Deus está ensinando a respeito de fé. Por que a respeito de fé? Porque vamos comer hoje? Vamos. Amanhã tem? Deus falou que vai ter. O que eles tinham, presta atenção no que eu vou dizer, porque eu vou dizer agora, vai explodir sua cabeça. Você já ouviu isso várias vezes, na verdade. O que aquele povo comia o maná hoje.
e eles se deitavam em uma cama para dormir. O que eles carregavam para a cama que ia garantir o maná de amanhã, a comida de amanhã? Só uma palavra. Eles carregavam uma palavra onde Deus disse: colham hoje, amanhã eu derramo de novo. Quem tentou guardar o maná para outro dia, o maná apodreceu. Não era para ter algo físico, não era para ter algo material nas mãos, era para ter uma palavra no coração, a fé, de que quando eles acordassem de manhã, eles iam levantar e eles iam colher o maná. Eles iam lá para o meio do deserto e o maná ia estar aguardando. Como você tem certeza que o maná vai estar te aguardando? Eu tenho certeza que o maná vai estar me aguardando, porque Deus disse que o maná vai estar me aguardando, caramba! Ah, então me prova, porque não sei o quê, me dá sinais. Que sinais uma ova? Você tem a palavra. Nós temos uma palavra, eu não quero nem saber, cara, tem pessoas muito próximas que falam, porque Deus não sei o quê, porque Deus não sei o quê, porque Deus... Cara, eu tenho uma palavra, o maná vai estar lá. Eu vou passar a noite toda, e às vezes é uma noite de choro, mas o choro pode durar uma noite inteira, a alegria vem de manhã eu tiro a bunda da minha cama e vou colher o meu maná. Pelo amor de Deus, ai, deitei na cama, perdi o sono, será que o maná vai estar lá de manhã? Todas as vezes em que você questiona se o maná vai estar de manhã ou não, se o sustento vai vir amanhã ou não, você está desmerecendo a palavra de Deus, você está diminuindo a palavra de Deus, você está encolhendo o poder da palavra de Deus. Porque quem falou que o maná estaria lá de manhã foi o Senhor. Aquele povo deitava a cabeça numa cama debaixo de uma tenda, e o que eles levavam para o seu travesseiro era uma promessa: amanhã vai ter maná de novo. Talvez a criancinha comia ali, o filhinho deles comia o último pedaço, e dizia assim, do bolo que eles faziam, do pão que eles faziam com maná, e eles diziam assim: papai, acabou? Acabou, filho, tá com fome? Não, mas dá para comer mais tarde? Ele falou assim: não, filho, amanhã. Amanhã, pai? Amanhã o papai vai colher lá. Mas vai ter amanhã lá, papai? Vai. Como que o senhor sabe? É porque o nosso Deus, filho, nos deu uma promessa. O nosso Deus falou que vai ter maná amanhã. Mas pai, como que o senhor sabe? Eu não sei. Mas pai, como que vai acontecer? Não sei como que vai acontecer, filho. Mas o pai sabe que o pai vai chegar lá amanhã e o maná vai estar lá. O pai sabe que você vai deitar amanhã à noite na cama para dormir com a sua barriguinha cheia, porque Deus falou que vai ter comida para você, filho. Deus falou que vai sustentar nossa casa. Deus falou que vai cuidar de nós. Foi isso que Deus te falou. É isso que Deus tem te falado. Ó, uma outra fala do Japa. Japa tá comendo bem, Japa. Tá. Cara, vou trazer vocês para fazer uma live aí. O problema é que nós não queremos exercer a fé. Aí acabamos ficando limitados, achando que as coisas não vão acontecer, né? Que nada vai acontecer. Isso que os cristãos acham, isso que os cristãos acabam pecando, por não confiar 100% na promessa do Pai. Exatamente isso. Exatamente isso. Começam a querer achar indícios, sabe? Eu quero um sinal que vai cair o maná. Se eu não sei o que, vai cair o maná. Deixa eu te fazer uma pergunta. Presta atenção no que eu vou te dizer. Presta muita atenção no que eu vou te dizer. Se um israelita pecasse antes de dormir, aí ele fosse dormir, quando ele acordasse de manhã, o maná ia estar lá para sustentar o povo ou não? O maná ia estar lá, gente. O maná ia estar lá. O senhor está querendo dizer então, pastor, que eu posso viver em pecado? Não estou dizendo isso. Se você viver em pecado, você pode perder a sua alma, você pode perder a sua salvação. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que Deus não é um Deus machucadinho, feridinho, que falou, você pecou, agora eu não vou dar o maná para você. Tá? E isso, de certo ponto, não chega nem a ser bom para o povo, porque tem pessoas que estão comendo maná todos os dias e continuam vivendo no pecado. Aí eles falam assim, eu tô em pecado, mas amanhã tem maná, então tá tudo certo. Não tá tudo certo, vai chegar uma hora que vai dar ruim. Porque vai chegar um momento que você vai precisar mudar de fase do maná, e aí você não vai poder, você não vai saber.
respeitando e compreendendo as fases. O que Deus estava fazendo é colocar eles depois do Mar Vermelho para ensiná-los algumas coisas. Amanhã vai ter provisão. Vocês precisam ter fé. Vocês precisam confiar na minha palavra. Vocês precisam saber que eu vou variar o alimento. Eu vou trazer codorniz de vez em quando. Vai ser esporádico. O maná vai ter todo dia e tal. E outra coisa, vocês precisam aprender a lutar. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Quando eles saíram do Egito, eles não sabiam usar suas armas. Eles não sabiam lutar. Eles não sabiam guerrear. Eles precisavam do deserto para aprender a lutar. Está na palavra isso. Eles saíram armados, mas não sabiam usar suas armas. Lá no deserto, algumas batalhas aconteceram e eles aprenderam a usar suas armas. Eles aprenderam a guerrear. E agora eles vão atravessar o Rio Jordão. Deixa eu terminar essa fala aqui no Rio Jordão. Agora acordei. Deixa eu terminar essa fala aqui no Rio Jordão. O texto que eu li, a Bíblia diz que Deus havia dado uma ordem para eles atravessarem o Jordão para tomarem posse da terra prometida. Quando os sacerdotes eles pisam no Jordão, presta atenção nesse detalhe. A Bíblia, os detalhes da Bíblia aqui me encantam. Quando os sacerdotes pisaram do lado de cá do Jordão, a Bíblia diz que eles molharam os pés. Certo? Mas quando o povo... Eu vou ler de novo isso aqui, só para não falar nenhuma asneira. Pera aí, deixa eu encontrar aqui. Vem aqui, Josué, cadê você, meu filho? Josué, meu filho! Aguenta aí, irmão, não vai embora não. Deus cumpre as suas promessas só e basta, exatamente, meu Vanete, exatamente. Deus cumpre as suas promessas, Deus vai fazer aquilo que Ele falou. Acabou. Uau! Cadê aqui? Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. E quando levaram a arca, chegaram ao Jordão, e os seus pés, presta atenção nisso, e os seus pés se molharam nas águas, porque o Jordão transbordava sobre... Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Pararam-se as águas. Agora versículo 17. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. Aí vem o final, que diz assim, ó, e todo Israel passou de pé enxuto, atravessando o Jordão. Presta atenção. A ordem de Deus é, os sacerdotes colocam a arca no ombro, atravessam o Jordão. Quando vocês entrarem, as águas vão parar, vão se abrir, os sacerdotes vão até no meio, fica parado e o povo passa. Detalhe aqui, ó, presta atenção. Primeira coisa, quando os sacerdotes pisaram no Jordão, eles molharam os pés e depois a água parou. A água não parou primeiro, para eles passarem depois. Eles pisaram no rio, enquanto o rio ainda estava fluindo normalmente. Isso se chama passo de fé. Isso se chama determinação na fé. Isso se chama postura de fé. Tem pessoas que estão esperando acontecer para depois fazer. Quando Deus mandou você fazer para depois acontecer. Tem pessoas que elas dizem, se eu ver isso de Deus, aí eu faço. E Deus está dizendo, faça e depois você vai ver isso. Porque o mundo espiritual é diferente do mundo visível. A Bíblia diz que a fé é a certeza de coisas que não se veem. O pé ainda está molhando, mas Deus disse que abriu o Jordão. E como nós estamos com o pé dentro das águas? Se Deus falou que vai abrir o Jordão. Acontece que quando Deus falou e eles acreditaram naquela palavra, eles entraram no Jordão, a água começou a subir nos pés deles, molhou todos os pés deles, mas de repente secou o Jordão. Se eles ficassem parados, esperando o Jordão se abrir primeiro para depois eles entrarem, talvez eles estivessem parados lá até hoje. Tem gente parada até hoje porque está esperando o Jordão abrir e Deus está esperando você pisar no Jordão para abrir o Jordão. Agora presta atenção. Presta atenção. Enquanto os sacerdotes molharam os pés, o povo atravessou o Jordão de pés enxutos. Sempre tem alguém que paga o preço, cara. Se eu estou pregando a palavra aqui hoje, é porque teve alguém que orou pelo meu ministério. Teve alguém que acreditou na minha vida com Deus. Sempre tem alguém que molha os pés
para você passar com os pés secos para o outro lado. Como eu disse, o meu corpo está cansado. Chegamos de uma vigília, de um culto, de uma vigília, tarde. Relutei na cama, meu cérebro disse, dorme, povo, ninguém vai nem te assistir, é sábado de manhã, o povo está descansando. Mas eu precisava molhar os pés hoje para vocês atravessarem terra seca. Eu precisava molhar os pés para vocês passarem com o pé enxuto para o outro lado. O Jordão se abriu. E eu preciso terminar essa fala aqui. Presta atenção. Eles entenderam a mudança de fase, respeitaram e entenderam a mudança de fase. E por conta disso, agora dentro da Terra Prometida, eles não agem mais como eles agiam no deserto. Lá no deserto, quando o inimigo vinha, eles pegavam a espada e eles iam para cima do inimigo e lutavam, matavam um, matava outro, aí venciam as batalhas. Agora Deus diz, andem em volta do Jordão, andem em volta de Jericó. Deem voltas em Jericó. E depois que vocês terminarem as voltas em Jericó, comecem a gritar e tocar trombeta porque a muralha vai cair. Há um determinado momento entre os reis que Deus diz assim, tem grandes inimigos, 2 exércitos e meio contra vocês. Manda o grupo de louvor na frente, porque essa batalha de vocês, essa batalha é minha. Presta atenção, Deus levou esse povo a um novo nível. As guerras agora eram outras. As batalhas agora eram diferentes. Não precisava pegar a espada e partir para cima de Jericó. Era andar em silêncio em volta de Jericó que as muralhas iam cair. Antes de passar o Jordão, tinha que ir para fight, tinha que ir para a espada. Agora é no grito, agora é na fé, agora é na obediência. Deus quer te levar para uma nova fase. Antes do Jordão era uma forma de agir. Depois do Jordão é outra forma de agir. Entenda e respeite esse novo tempo. Senão você vai ficar na infância espiritual para sempre. Uau! A Bíblia diz que assim que eles pisaram na terra que Deus prometeu, no outro dia o maná cessou. Não tinha mais maná. Não havia mais necessidade do maná. Eles aprenderam a lição que eles tinham que ter lá no deserto. Agora a terra que eles estão mana leite e mel. Tem uva, precisa de 2 homens para carregar um cacho. Tem frutas maravilhosas. Só que também tem gigantes lá no meio. A fase é outra, gente. A fase é outra. Então a palavra é essa hoje, eu espero ter contribuído com a tua vida espiritual, ok? Entenda o tempo, respeite o tempo, entenda o que Deus está fazendo, respeite o que Deus está fazendo, haja com maturidade, aceite os desafios, não tenha medo, creia que amanhã o maná vai estar lá. E se o maná deixar de chegar, se uma manhã você despertar e o maná não estiver mais lá, glorifique a Deus. Porque aí é que o tempo do maná acabou. Está chegando o tempo da terra que mana leite e mel. Não é mais o tempo do conta-gotas, é o tempo do. Não é mais o período de sobreviver, mas agora é o período de transbordar. Porque no deserto eles sobreviveram, na terra prometida eles transbordaram. Uau! 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 Eu vou terminar contando rapidamente um sonho meu, cara. Deus sabe isso desde que eu era menino. Eu sonho estar em um nível, e agora quero falar especificamente de finanças mesmo, em um nível de finanças em que eu vou entrar dentro do meu carro e vou sair aleatoriamente orando para que o Espírito me conduza a essas igrejas bem pequenininhas. Eu sempre sonhei em fazer isso. Essas igrejas bem pequenininhas. Eu quero entrar naquela igreja, participar do culto sem ninguém saber quem eu sou. E quando chegar o momento da oferta, eu vou levantar lá, vou deixar um valor lá de 10, 15, 20 mil reais na salva. Vou levantar e vou embora. Eu gostaria de ter o presente de ver o rosto daquele pastor quando ele visse aquilo. Eu provavelmente não vou ver. Mas eu quero viver esse tempo. E é o tempo da terra, é o tempo do transbordo. É o tempo do transbordo. É o tempo do transbordo. Porque eu já fui um pastor, ainda vivo isso hoje. E que me alegro quando uma oferta exponencial chega na igreja, porque vai me auxiliar a fazer muitas coisas. Mas eu quero viver, eu quero chegar, eu estou, em nome de Jesus, prestes a chegar nesse tempo, em que eu vou colocar a poupança dentro de um carro e sair aleatório andando, achando uma igreja, e ver lá, o Espírito Santo falar, é aqui. Eu vou entrar, sentar, ficar quietinho, ouvindo a palavra, me alimentando, chegar lá e pum,
E aí aqueles dias o pastor vai fazer alguma coisa na igreja, ele vai cuidar bem da família dele, ele vai ouvir um filho pedindo alguma coisa específica, falar, filho, vamos lá, o pai vai te dar, porque um anjo apareceu aqui e fez alguma coisa. Gente, existem vantagens em acreditar em Deus, então creia. Então somente creia. Ok? Eu vou encerrar essa live falando de mensagem. Depois na descrição desse livro, na descrição desse vídeo, vai ter o número Pix, que é o do Ministério da House aqui. Vai lá depois e faz uma oferta. Algo muito simples. Faz uma oferta, a melhor semente que você puder, e abençoa meu sábado aí para eu comer um frango assado amanhã. Tá bom? Um beijo. Atravessa com pés enxutos. Deixa eu orar por você antes de encerrar aqui. Pai, em nome de Jesus, que a sua mão seja sobre os teus servos, que o teu poder seja sobre eles. Que essa palavra, Senhor meu Deus, os alavanque para um novo nível. E eu sei que isso não vai acontecer por conta da palavra apenas, mas por conta da atitude. O Jordão ainda estava descendo. Antes de parar, eles já colocaram os pés. Para que alguns atravessem com os pés enxutos, outros precisam molhar os pés. Que os teus filhos sejam levados, Senhor meu Deus, a um novo nível. Viva um novo tempo e transborde na vida de outras pessoas. Materialmente falando, emocionalmente falando, espiritualmente falando, que seja um tempo de crescimento e maturidade na vida dos teus servos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você que entrou agora, eu vi que algumas pessoas entraram agora, eu te aconselho, cara, assista essa live. Ela começou de uma forma muito despretensiosa, mas teve um derramar do Espírito aqui. Ok? Um beijo, um excelente fim de semana para vocês. Amo a vida de vocês. Se o Senhor nosso Deus permitir, terça-feira, às 8 horas da manhã, eu estarei aqui novamente no nosso Café Poderoso. Beijo, amo vocês. Até mais. Se Deus falou, já é, né, gente?